Então vamos lá. Primeiramente, preciso então me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Ana Beatriz. Eu sou fundadora e CEO da Mundial Vistos. A Mundial Vistos ela é uma empresa de assessoria documental para viagens internacionais. Hoje no Brasil a gente é a empresa número 1, a gente é a maior, a mais está em maiores lugares, né? E que tem um destaque muito grande no mercado. Então, hoje, realmente, a gente é a número 1 do segmento, tá? A gente está presente, somos 10 unidades, a gente está presente nos principais estados do Brasil, principalmente nos que têm consulados e embaixadas. Então, São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Porto Alegre. E a gente tem a sede, que é a matriz, fica em Belo Horizonte. A gente tem também uma unidade em Uberlândia, outra em Vitória. No Rio são duas. Enfim, são no total 10 unidades. E a gente atende o mercado não só, né, de brasileiros aqui no Brasil, mas também a gente tem muito cliente no exterior, que é um brasileiro que está residindo no exterior, ou até estrangeiro que está no exterior e precisa vir para o Brasil, tá? Porque a Mundial Vistos ela é uma empresa de soluções. Apesar do nome, né, ser Mundial Vistos, além dos vistos, a gente regulariza estrangeiros no Brasil com relação bom, baseado em qualquer resolução normativa, né, da Lei de Imigração Brasileira. Então, com base em tudo, contrato de trabalho, transferência de tecnologia, casamento, prole, enfim, reunião familiar, né? Então, o estrangeiro que vem para o Brasil, que quer residir, que quer permanecer, a gente faz a regularização dele aqui, a petição junto ao Conselho Nacional de Imigração, né, com a aval aí, ou do Ministério do Trabalho ou do Ministério da Justiça, tem uma avaliação. E no caso dos brasileiros, os emissivos que querem ir para fora. Aí os que querem estudar, trabalhar, passear, lazer, né, transferir também uma tecnologia, prestar algum serviço, fazer show, né, porque tem vistos específicos. Visto de entretenimento, visto de trabalho, visto de, enfim, são várias categorias de visto. E a gente aplica E praticamente... vocês trabalham com todos? Isso que eu ia Oi? perguntar. Todos vocês? Vocês Sim, trabalham com todos os tipos de visto? todos os tipos de visto. Visto, tá? É porque é um pouco diferente visto de petição de imigrante. Então, por exemplo, tem muito brasileiro que quer ir para os Estados Unidos e tem interesse de solicitar uma autorização de trabalho, né? Um visto de residência com base numa autorização de trabalho. O que é isso? Tem que existir antes do visto uma petição, né? Em loco, nos Estados Unidos, junto ao USCIS. Essa petição a Mundial Vistos ainda não faz. A gente ainda não aplica isso junto ao USCIS. A gente faz o visto mesmo, propriamente dito. O que é o visto? O visto ele tem que ser, né, buscado fora do território norte-americano, diferente da residência que você teve lá aprovada. Então, o visto ele se tira fora, que ele é a autorização de entrada no país. Estou falando dos Estados Unidos, que é o que todo mundo mais conhece. Mas, de fato, a gente faz para o mundo inteiro. Tá? Angola, África do Sul, Europa inteira, muita coisa. Para tudo, gente. Nova Zelândia, Austrália, China, Japão, Taiwan, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, né? Tudo que... E isso é muito, muito importante, ainda mais para quem quer estudar, né? Trabalhamos com a revalidação do diploma. Então, vários alunos que são médicos, dentistas, todos os profissionais da área da saúde entram em contato com a gente e aí a gente já eles encaminham para lá, eles vão atrás do visto, né? Exato. Então, já... Isso tem tudo a ver, né? Porque é um complemento. Acho que uma pessoa que quer validar um diploma nos Estados Unidos, às vezes antes mesmo de validar, ela precisa fazer um módulo, né? Ela tem que fazer alguma matéria, ela tem que fazer algo para equivaler, né? Para fazer com que o curso no Brasil tenha uma equivalência com o curso no exterior. E aí precisa, às vezes, né, um visto de estudante mesmo para fazer essa equivalência. E aí a gente entra nesse momento aí, nesse momento
burocrático e delicado, né? Porque as pessoas precisam Exatamente. de suporte nesse, vamos falar assim, nesse momento, que é um momento, né, de investimento na carreira, um momento de a lazer também, é um momento de realizar um sonho, né? Então é um momento que a gente entra e com muita responsabilidade para tentar esclarecer, dar um suporte mesmo para a pessoa, para que ela se sinta em paz, tranquila, sabe? E aí, Exatamente. né, ela vai mais confiante ali para aquela entrevista, no caso do visto americano, tem uma entrevista pessoal, então ela vai mais confiante para buscar esse visto, né? Diferente de... Quais Tem são, países que não precisa de entrevista. sim, exatamente. Quais são as dicas que você tem para passar para quem quer ir para os Estados Unidos, né? Quem já está estudando, ou quem pretende ir para lá, quem ainda tem a revalidação e ainda está esperando um pouco. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que uma pessoa, quando ela, né, isso é minha opinião, tá, gente? Então, eu vou falar assim um pouco, né, do que eu vivo. Eu trabalho com isso há 20 anos, então eu já ajudei muita gente a realmente se mudar, né, de fazer uma, de viver novas experiências internacionais. E muitas delas nos Estados Unidos. Eu tenho hoje casal de amigos com família que eram daqui, que, né, a gente que cuidou de tudo a empresa. Então, o primeiro ponto, eu acho que a pessoa ela tem que estar segura do que ela quer, né? Porque é uma mudança de vida realmente, é uma mudança de cultura, é uma mudança de uma série de valores. Então, talvez a primeira pessoa tenha que conhecer o lugar, fazer um estudo, né? Questão de adaptação. E aí ela decidiu que ela quer mesmo isso. Gente, é muito válido, né? E aí, ah, com relação à documentação, é aconselhável sempre ir com a documentação regular. O que é isso? A documentação que te permite fazer o que de fato o seu objetivo é o seu objetivo. Então, se você está indo para, né, vamos falar, a pessoa está indo a princípio para estudar, né? Que ela vá com visto correto, né? Que ela vá. Eu sei que tem módulos, né? Tem alguns casos. A gente, visto é um assunto muito complexo, então assim, existem casos que você vai fazer um módulo só. E esse módulo ele tem uma carga horária curta, não é só ele que vai te dar o diploma acadêmico, né? O certificado acadêmico. Então, esse módulo, talvez você possa fazer ele com visto business, B1, B2, né? Que é de turismo ou negócios, que é um visto mais corriqueiro do dia a dia. Ótimo. Então, solicita esse visto, faz o seu módulo de estudos e além dele você vai passear, vai conhecer o ambiente, né? E aí você decidindo de fato, eu quero, gostei, validei meu diploma com vocês. E aí vai falar, né, a pessoa toma a decisão de querer realmente morar, aí sim, aí ela tem algumas possibilidades. Ela tem a possibilidade de aplicar vistos relacionados ao currículo dela, ofertando ali o que ela tem de currículo mesmo, de histórico profissional. E que eu já falo, tem muita coisa que é de muito interesse, tem muita profissão que é muito interesse para o mercado norte-americano, né? A gente tem uma Sim, lista. demais. Quem tiver curiosidade de saber, para ver se, será que eu me encaixo? A área de saúde é uma delas, né? Então, pode entrar no site do USCIS, pode fazer uma pesquisa, ver lá tem tudo. Né? A gente tem uma petição chamada EB2 e EB2 New. O que é isso? O EB2 é uma categoria para quem solicita ao governo norte-americano, ao Departamento de Imigração norte-americano, uma autorização, um visto, né? Porque é para finalidade de visto, mas é uma aplicação onde o USCIS faz uma avaliação do currículo completo da pessoa, né? Sem ela ter um empregador, mas ele quer ofertar o currículo porque ele quer ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos e oferecer o currículo dele lá. E caso ele tenha um emprego dentro de X tempo, ele vai ter autorização de residência, porque é uma petição para a finalidade de um visto que depois pode se tornar residência, né? Pode se tornar um green card.
E assim, é interessante, porque o EB2000, por exemplo, são algumas profissões específicas que faltam no mercado. E muitas dessas profissões, são relacionadas à área de saúde, sabe? Sim, exatamente. A Débora acabou de perguntar: qual mais fácil, visto americano ou canadense? Olha, eu costumo dizer que não tem mais fácil nem mais difícil. São duas coisas completamente distintas, tá? O visto americano, ele tem uma avaliação que é feita, porque a avaliação dos dois é nos mesmos pontos, tá? Só para você entender. A avaliação dos dois vistos, você precisa comprovar, né? Você deve comprovar. Estabilidade social, estabilidade financeira e vínculos com o seu país, o que de fato te faz voltar, né? Após a entrevista. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Bem, Vamos dar uma Tudo pausinha aqui para bom. você sentar e aí depois eu continuo? Ou você quer que... ok. Não, perfeito. É uma boa noite, muito prazer. Saí agora da clínica, estava reconstruindo uma mandíbula, mas agora pronto para a nossa live, né? Eu me chamo Dr. Daniel, sou diretor clínico da Faculdade FMed, sou biomédico e cirurgião dentista também. Minha especialidade é harmonização facial autóloga. Tive a oportunidade de morar muitos anos nos Estados Unidos também. Tive a oportunidade de morar na Flórida, em Utah, Califórnia também. Migrei do direito, sou ainda operador legal na Flórida, bacharel em direito, e depois de mais velho migrei para a saúde, né? Hoje trabalho somente com saúde. Olha, que legal, né? Conheço muita gente que migra do direito para a saúde, você acredita? Para a medicina? Né? Eu fui... Você foi um deles, né? E que são duas coisas muito nobres, né? Vamos dizer. São duas coisas muito nobres, duas profissões que a gente está aí para servir, né? As pessoas. Com certeza, né? Sem horário, sempre à disposição. Trabalhei muito com imigração quando morei nos Estados Unidos. Ajudei muito a comunidade hispana. Hoje tenho ainda sociedade, sou sócio de um escritório nos Estados Unidos, mas somente fiquei mais com a parte de partilha mesmo, né? Não atuo mais diretamente com o direito. Hoje, saúde. É isso mesmo, legal, parabéns. Então, doutor Daniel, eu estava aqui falando para o pessoal o seguinte, na hora que você entrou na live, que o que a gente, né, propõe, né, o que a gente, vamos falar assim, a gente não é nem uma sugestão, né? Eu acho que é uma indicação que as pessoas que têm interesse, né, de ir para os Estados Unidos, seja para se capacitar mais, estudar, ou, né, com o objetivo, começa assim, depois quer morar, né? Enfim, e vai mudando o objetivo, vai... A gente sugere sempre que as pessoas façam isso de uma forma legal, de uma forma regular, porque é a forma de você chegar, né, e ter direitos civis, tranquilidade para realizar as coisas, realizar seus estudos, enfim, né? Com certeza. Compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. Eu cheguei nos Estados Unidos como turista no passado também, mas sempre eu indico a via legal também. Por mais que a via legal possa ser mais fácil às vezes, isto tem um preço no futuro. Eu costumo dizer que nunca se estimar o direito, né? Então, por mais que seja um pouquinho mais trabalhoso, mas no futuro é muito compensador. Então, sempre a via legal é algo mais indicado. Especialmente agora que nós temos várias profissões da saúde que podem, na verdade, nos dar um subsídio muito bom nos Estados Unidos. Nós temos biomedicina, fisioterapia, enfermagem, profissionais muito bons no Brasil e que o governo americano quer esses profissionais. Temos profissionais aqui de excelência.
Hoje nós temos na clínica, para ter uma ideia, profissionais que trabalham com a reconstrução facial integral, acidentes faciais. Então, são profissionais que poderiam também estar atuando nos Estados Unidos, né? Sim. Brasileiros, aqui no Brasil, a gente tem muitos bons profissionais e que faltam nos Estados Unidos, muitas vezes, principalmente a área de fisioterapia, biomedicina, tem um diferencial, né, para você ofertar o seu currículo, né? A gente tem uma modalidade que é o EB2 NIL, que é uma petição que ela tem uma prioridade com relação a outras, né, para algumas profissões especificamente. E por quê? Porque o governo americano ele tem interesse nessas pessoas, né, nesses profissionais qualificados, sem dúvida. Com certeza. E a área da saúde, tá, depois da crise do Covid-19, isto mundialmente acabou ganhando uma certa evidência. Hoje mesmo foi assinado. Antigamente nós tínhamos o que? Um entrave no Brasil para profissionais que vinham de fora, que nós tínhamos aquela prova Revalide, que nem os médicos brasileiros passavam. E hoje, para alegria, já temos ferramentas para receber profissionais da saúde no Brasil sem o Revalide, né? Isso é um grande exemplo de como está avançando a saúde numa esfera global. Hoje eu atuo no Peru como profissional da saúde, né? E agora eu vou começar a receber profissionais dos países vizinhos e vão ter direito de exercer a medicina no Brasil também. E por que não exercer nos Estados Unidos, fazer esse intercâmbio, né? Sim. Aí a gente pede aí, né, para nosso colega explicar um pouco mais sobre isso, porque o que a instituição tem para oferecer com relação a essas, né, a revalidação, né? Explica aí para o pessoal. Tá, perfeito. Quer que eu fale ou você fala, Camila? A Camila. Então, para mim, não tem problema. Se quiser falar, pode falar. Tá, perfeito. Bom, a faculdade hoje, ela oferta, se pensarmos em que revalidação. Vamos pensar, eu estou chegando hoje na Flórida. Sim. Chegando hoje na Flórida, e eu quero o quê? Eu quero ter uma atuação profissional na área da saúde. O que eu poderia fazer na Flórida? Hoje a faculdade ela oferece 2 revalidações. Uma de Medical Assistant, que a Medical Assistant ela contempla o que é assistência médica. Ou seja, você que é profissional, fisioterapeuta, enfermeiro, biomédico, que pode atuar com a parte facial e corporal, você pode atuar como assistente médico. É uma das revalidações. No Brasil, estaria muito próximo da nossa formação sequencial superior, que é amparado pelo artigo 44 da LBD de 1996. É a mesma equivalência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos sequenciais superiores e nos Estados Unidos as formações de assistência médica e odontológica. Mas eu sou cirurgião dentista, eu não sou biomédico, eu não posso fazer a parte corporal. Um exemplo, como que eu poderia reconhecer a minha formação? Você poderia fazer o Dental Assistant, que seria o assistente odontológico, que no Brasil também a formação existe. Qual a principal diferença? Um faz facial e corporal e o outro somente facial e pescoço. Um outro ponto bem importante. Isso quando nós falamos de cirurgiões dentistas, que no caso do Medical Assistant não há isso. O cirurgião dentista, ele passou por uma intervenção do Estado de 2001 para 2002, onde o Estado exigiu que as instituições atualizassem os currículos. Ou seja, se você se formou de 2002 em diante, você pode fazer a revalidação com a FMED sem ter que estudar, porque a grade curricular já é atualizada. Se você se formou de 2001 para trás, você é obrigado a fazer conosco um semestre, porque a sua formação não oferece as mesmas disciplinas que o Ministério da Educação e Cultura exigiram a posteriori do ano de 2002. Relembrando que o Estado brasileiro regulamenta somente 3 profissões. Quando eu falo regulamento, são profissões
que elas estão na mão do Estado, que é medicina, odontologia e farmácia. Então, quando falamos de odonto, nós falamos que nós temos que oferecer esse subsídio, é porque houve essa modificação por parte do Estado. Então, resumindo, temos 2 revalidações para quem é cirurgião dentista e para quem não é. Então, Dental Assistant e Medical Assistant. Ok? Temos 2. E o terceiro produto que nós temos seria qual? Seria um programa de mestrado, um Master Degree. E esse programa, ele oferece o quê? Ele oferece uma formação de mestrado em harmonização facial e não em orofacial. Qual a grande diferença que surge no mercado? Será que posso, não posso, o que é, o que não é? Quando nós falamos de orofacial, falamos somente de cirurgiões dentistas e fora do Brasil, de estomatologistas, que tem essa licenciatura fora do Brasil. Então, quem fora e é cirurgião dentista ou estomatologista, ele faz qual formação? Mestrado em harmonização orofacial. Para auxiliar os discentes brasileiros e estrangeiros, a instituição decidiu que vai oferecer uma formação única, formação de harmonização facial voltado para a docência. Ou seja, desde o enfermeiro, o biomédico, o cirurgião dentista, o estomatologista, eles vão aprender a dar aulas para o ensino superior de quê? De harmonização facial. Então, vão aprender os pormenores de como trabalhar com a face, mais voltado para o ensino, e não na parte profissional. Ou seja, nós temos uma ênfase maior agora para ensinar, né? Qualificar os profissionais. Então, basicamente, nós temos esses 3 produtos que, tanto para quem quer emigrar para os Estados Unidos, eu acho que é uma grande valia, porque é um ponto que nós sentimos muito. Eu senti, por exemplo, quando cheguei a primeira vez em meados dos anos 2000, que era o quê? Aquele desespero para começar o quê? A ganhar dinheiro. Porque você sai com um X, por mais que você leve muitos recursos, sabe que tem um início, meio e fim. E você está pagando em uma moeda forte. Então, todo mundo tem essa ânsia de trabalhar. Então, por que não fazer um processo de revalidação e chegar podendo atuar como assistente odontológico, assistente médico? E será que essa é uma área que tem muita demanda? Se nós pensarmos somente em comorbidades, quando os Estados Unidos chegaram a um ponto de ser o país com maior número de infectados pela Covid-19. Aí, se nós pensarmos em números, quantas pessoas hoje têm comorbidades nos Estados Unidos? Quantos idosos nós temos nos Estados Unidos? Se pensarmos em Medical Assistant, o Medical Assistant, ele autoriza o quê? Não somente a assistência hospitalar, mas também home care e também assistência de asilos, entre outras práticas assistenciais. Então, tem um mercado enorme. Sem falar na parte da odontologia, né? Uhum. Basicamente, seria esse. Muito bom, porque, né, eu estudei, eu conheci um pouco, conversei com o Leonardo a respeito de tudo, mas agora ficou assim super claro. E, né, quem conhece um pouquinho, eu não sei, porque eu estou muito envolvida com esse negócio de documentação, né? Para viagem, para mudança, para experiências, né? Enfim, a gente sabe que a área da odontologia nos Estados Unidos ela é muito, muito valorizada, né? Então, essa sugestão que você deu, se você tem essa vontade, se você tem esse interesse, por que você não faz a revalidação de seus diplomas? Já começa como um assistente odontológico, ou seja, podendo exercer uma profissão, né? E aí você segue aí o que seu coração mandar na questão da evolução, né? É verdade. Da capacitação aí na profissão. Muito interessante, gente. Adorei. E para tudo isso acontecer, principalmente, né? Se for em território estadunidense, aí todo mundo precisa de visto, né, gente? Certeza. E aí é onde entra a Mundial Vistos. A gente, na realidade, além de vistos, né, que são os vistos
para todos. A gente não faz só visto americano, a gente faz visto para todos os países e também para todas as necessidades, né? Não só, vamos falar, uma visita a turismo ou negócios, mas para estudos, para trabalho, para transferência de tecnologia, para artista, né? Entretenimento, para reunião familiar, enfim. A gente também faz traduções simples, traduções públicas, juramentadas, né? Faz apostilas. O que é isso? A gente faz valer o documento, que no Brasil eu tenho um diploma, e muitas vezes para que eu possa fazer a validação, para que eu possa fazer algo que esse documento tenha um valor internacional, né? Um valor internacional que eu digo, para ele chegar na instituição no exterior, ser avaliado por um processo e tudo mais, ele precisa ser validado, né? Ele precisa ser traduzido por um tradutor juramentado, ele precisa ser apostilado, e assim, sim, ele vai ter um valor. A apostila de Haia, né, foi uma saída muito inteligente, onde muitos países fazem parte. E com a apostila de Haia, esse documento passa a ter um valor legal, né, em outros países para ser utilizado para várias burocracias. E acredito que para uma delas, com certeza deve ter utilidade na validação, né, gente, do diploma. Você tem que apresentar um tanto de coisa e tem que apresentar o documento com valor legal, né, internacionalmente falando. Então é isso. A gente tem aí várias coisas, né? Mundial Visto é o que eu falei desde o início, uma empresa de soluções internacionais. Então, não é só o visto, soluções para que o documento de vocês tenha um valor, tenham né, a solução necessária para ser utilizado onde for. Então, eu consularizo documentos para ter valor na Arábia Saudita, por exemplo. Eu consularizo documentos, eu legalizo documentos para ter valor legal, sei lá, não só nos Estados Unidos, mas, né, no Canadá, em qualquer país da Europa, né? A gente trabalha com nacionalidade também, né? Interessante. Nacionalidades italianas, portuguesas. Perfeito. E hoje, se a gente pensar, alguns anos atrás, eu tenho 41 anos, né? Eu escutava lá atrás, na faculdade, professores falando que o mundo ia ser plano. Não numa questão física, mas que seria plano de oportunidades. E hoje, realmente, o cidadão não tem mais nacionalidade. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós estamos em outro país. Um grande exemplo, eu estou com um interno hoje na clínica, que esse interno, ele é peruano. Então, ele saiu do Peru e está fazendo internato clínico conosco aonde? No Brasil. Então, temos que ver realmente a terra como oportunidades. Uma hora nós estamos aqui, outra Estados Unidos, e a Mundial pode ajudar também, né? Inglaterra, entre outros países. Exatamente, na realidade, o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. A gente tem aí uma demanda de processos muito grande para a Europa, né? De pessoas que querem realmente viver uma experiência de residência em outros países, né? Então, assim, a gente ajuda nessa burocracia toda, porque realmente é complexo. Então, a gente tem que facilitar a vida, né, das pessoas. Porque muita gente, eu acho que até começa e se não tiver uma facilidade, ela acaba desistindo do processo no caminho, porque é muito burocrático. Todo mundo sabe disso. Gente, o mundo é isso, cada vez mais único, mais globalizado. Então, sim, né? Esse aqui é o William, é interno de nós. Falei espanhol, desculpa. Esse é o William, que é o interno, que está conosco, veio do Peru, está fazendo internato clínico no Brasil, para ver como realmente o mundo hoje é plano e cheio de oportunidades. William, mira como tu está. Está gostando de cá? Quanto tempo está cá? O que está fazendo? Estamos acá agora em uma live com a Faculdade Harold Gaius. E acá temos a CEO da Mundial Vistos e Camille também que trabalha com nós. Este de cá é o William. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. No, Buenas noches. Sí, acá yo soy de Perú. Estoy 2 semanas acá, en Brasil, en Porto Alegre.
estoy aprendiendo muchas cosas acá con el doctor Daniel Díaz Machado y cada día es muchas experiencias, ¿no? Que se aprenden, procedimientos nuevos, pacientes diferentes. Los pacientes son muy diferentes. O sea, con eso aprendo más y sí, me está gustando mucho, de verdad. Estoy aprendiendo mucho porque estoy en Bueno, práctica. En las prácticas, como estoy ahí, la prática sea el maestro, dice, ¿no? Mira, né, olha que interessante como o mundo... Vamos pensar nisso nos anos 90. Como o mundo mudou e as oportunidades que nós temos hoje, né? Por que não ter agora sim. médicos nos Estados Unidos, enfermeiros nos Estados Unidos, revalidando as formações indo para lá, tendo o apoio da Mundial para os vistos? Realmente o mundo é plano. Olha o William, que é peruano, o William é de Avancay, da Serra do Peru, mas saiu de Avancay, Lima, no sul do Brasil, em Porto Alegre. Olha, pois é. Ô, gente, isso é muito interessante, né? O mundo está cada vez, vamos falar assim, menor, né? Acessibilidade aos países cada vez maior, mais fácil, mais acessível, né? Até financeiramente falando, Com certeza. Então, assim, é um momento e eu tô nesse negócio há 20 anos, né? E eu sou uma pessoa, assim, super, extremamente a favor da internacionalização mesmo, das experiências, porque o ser humano, ele tem que fazer essa troca, ele tem que fazer esse intercâmbio, ele precisa conhecer um pouquinho do mundo, de cada canto do mundo, para que ele possa ser cada vez melhor, né? Não só profissionalmente falando, mas como um ser humano mesmo, né? Com certeza. Sim. Aproveitar cada cultura de cada país, cada cidade. Exatamente. É por aí. E é isso, gente. Eu tô assim à super disposição. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, qualquer curiosidade a respeito do meu assunto, do meu, né, que eu domino, eu tô aqui para responder, porque eu sei que é um assunto complexo e curioso, né? Documentação para viajar, para mudar, para estudar, para sempre assim, é muito curioso, né? Muita gente tem a curiosidade de saber, muitas vezes até para ter ideia, será que eu consigo? Será que eu posso, né? E eu já falo com todo mundo pode, desde que haja planejamento, né? Desde que haja, sim, porque viajar né, para todo mundo que tem esse sonho e que quer e tem que achar aí o seu caminho certo. O visto, a categoria certa, né, o objetivo que você quer, qual país que você quer ir. E aí a gente te ajuda a chegar lá. Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguma exigência, assim, que a Mundial Visto pede para as pessoas, assim, ou não? Mas com relação a quê? A petição de visto? Isso, exatamente. O processo? Só para você entender. O processo de visto, ele é assim, ele é baseado, né, uma petição baseada numa série de documentos ou, no caso dos Estados Unidos, numa entrevista pessoal, né? Mas a avaliação, num contexto geral, a maioria dos países, eles querem entender o quê? Se você está pedindo um visto de não imigrante, que é para uma visita, seja ela, né, de business, de lazer, ou até mesmo de estudos, mas é uma visita, eles querem entender que realmente você vai visitar, mas que você vai voltar. Ou seja, você tem motivos para ir, mas você tem motivos fortes para voltar após a sua ida, né? Após a conclusão do seu objetivo. E é isso que faz com que você tenha uma aprovação, né? Assim, certeira, né? Então, esses vínculos que serão cobrados. Que vínculos são esses? Você precisa demonstrar uma certa estabilidade, né? Porque se você vai estudar fora, você vai permanecer um tempo fora, você precisa fazer um investimento. Esse investimento, quanto que vai ser esse investimento? Né? São
3 meses, 2 meses, 5 meses, você vai ter custo de manutenção da sua vida, né? As suas live expenses. Então, o que você vai gastar? Você vai gastar para comer, para morar, para. Você precisa demonstrar que você tem essa disponibilidade do recurso. Você precisa demonstrar que você está buscando. Vou dar um exemplo de um curso, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Você precisa demonstrar que, de fato, esse curso vai fazer diferença para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional, né? Que ele vai te trazer um conhecimento, que ele vai te trazer algo mais e que você, quando trouxer isso de volta, você vai aplicar no mercado, onde você vai ter chances, né, de upgrades. Enfim, é isso. E no caso do visto americano, isso é feito de forma presencial, como entrevista com um oficial consular, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos, né, do que você precisa comprovar, mas essa comprovação, muitas vezes, ela é feita, sabe com o quê? 5, 7 perguntas que o oficial consular te faz, e você responde se você consegue demonstrar para ele nesse momento da entrevista, né, com genuidade, o seu interesse, que você realmente está buscando isso, e que você tem condições, que você tem um perfil de ir, né, realizar isso aí e voltar, grandes chances de ter visto aprovado. Né? Grandes mesmo. Principalmente quando há um investimento, né, na sua vida, na educação e tudo mais. Agora, por exemplo, o Canadá, né, que você perguntou qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. O Canadá é um país que, para a gente requerer um visto, né, seja ele de estudante ou de lazer, né, ou qualquer um outro, é uma análise documental. O que é isso? A gente faz uma juntada de documentos, né? Então, documentos, declaração de renda, comprovante do que você é, da sua formação, comprovantes de extratos bancários, né? Para mostrar para eles a disponibilidade do recurso financeiro. Às vezes, se tem uma instituição de ensino envolvida, o aceite da instituição, que a instituição já te aceitou. Enfim, é uma série de documentos que a gente junta e distribui, né? Ou seja, num sistema, para que ele seja avaliado para um oficial de imigração dar o aval, aprovado ou não. Entendeu? Então, o que acontece? São duas coisas muito distintas. Às vezes a pessoa fala, nossa, o canadense é muito mais fácil. Não é, porque não tem entrevista. Mas as provas são documentais. Documentos, papéis, né? Eles precisam estar traduzidos, porque não é avaliado no Brasil, é avaliado em escritórios de imigração mesmo. E tem vários escritórios de imigração do Canadá, né, espalhados por aí. Então, tem que estar em inglês, obrigatoriamente, documento, diferente de fazer uma entrevista pessoal. Hoje em dia, processo que exige entrevista pessoal mesmo, né? Pedido de visto que exige entrevista pessoal, são, assim, entrevista. Hoje, Estados Unidos, o México está fazendo uma entrevista, assim, uma coisa super rápida, mas a documentação, ela também tem que estar coerente no jeito, porque eles avaliam a documentação que você leva na hora, né? No consulado americano, na embaixada americana, eles valorizam muito mais a palavra, né, a entrevista, do que a própria documentação em si. Eles vão pedir para ver caso, né, haja algum tipo de dúvida ali na resposta da pessoa. E deixa eu ver, entrevista, só. Tem alguns que exigem uma presença física, mas para coleta de biometria, para tirar foto, né? Para aquele processo lá que é de controle migratório, de segurança. Mas a entrevista mesmo, saber sobre sua vida, perguntar sobre, né, o que você faz no Brasil, o que você pretende fazer lá, quanto tempo você pretende ficar lá, é só o americano. Algo interessante, eu tenho um amigo no consulado de São Paulo, que ele trabalha no consulado tem 3 anos. E aí nós estávamos em São Paulo, em um happy hour, conversando, né? E ele estava me dizendo, Daniel, o maior erro do brasileiro é pensar que ele pode mentir para nós. Eu começo a trabalhar às 8 horas da manhã, atendendo pessoa das 8 até a tarde.
eu só escuto mentira o dia inteiro. Então eu percebo quando a pessoa começa a falar quem está mentindo ou não. Eu fiz a minha entrevista, fiz a minha noiva, fiz junto com ela aquele visto de família, tudo. E você percebe que eles estão acostumados. E esse meu amigo falou rindo comigo. Daniel, conheço de longe. Não tenta mentir que não dá certo. Sim, mas é que imagina, uma pessoa que a especialidade dela é avaliar a sua postura, suas palavras, as suas respostas. Então, ela entrevista, sei lá, 300 pessoas num dia, 200 pessoas num dia, e ela está totalmente preparada. Ela está muito preparada. Ela se tornou um especialista em detectar se você está se portando de forma genuína, né? Ou se aquilo ali que você está dizendo não é a realidade. Né? E é mais ou menos por aí, Daniel, é isso. E brasileiro, olha só, a Mundial Vista está no mercado há 20 anos. E eu repito isso todos os dias, exatamente o que seu amigo disse. Para consulado, para embaixada, para imigração, sabe? Polícia de imigração, entrada de... Não se mente. Não se mente. Como que você mente e você sustenta uma mentira que não tem como? Não tem como sustentar, né? Então não se mente de jeito nenhum. No direito, eu lembro da faculdade, quando nós estudávamos o quê? Nós dávamos comunicação jurídica e nós treinávamos muito e como se portar. E eu lembro quais eram as posturas, como segurar as mãos, o que falar. E sempre eu escutava o quê? Toma cuidado que depois de uma resposta pode vir uma pergunta que você não vai conseguir responder. Então, cuida muito do que você vai falar. Às vezes o silêncio é a melhor arma que você tem. As pessoas temem o silêncio. Não tenha medo do silêncio. Eu falo, meu primeiro visto foi em 2000 e pouquinho, primeiro visto. Eu tenho 41. Já passei por alguns processos. Nunca tive nenhum problema, mas nunca temi o silêncio. Às vezes, o ficar quieto, ele não te perguntar nada, e você não falar nada, não há problema nenhum. A pessoa, às vezes, fala alguma coisa desnecessária, e aí vem uma segunda pergunta. E aí, problemas. Como tu sustenta a mentira? Não tem como. Outra coisa muito importante, as pessoas acham que fez a entrevista aqui no Brasil, às vezes está até mentindo, conseguiu, deu certo, falou uma mentira e passou. Foi aprovado o visto. O visto, gente, ele não garante a sua entrada nos Estados Unidos. Ele garante que você saia do Brasil e chegue até o território. Mas chega lá, você tem uma avaliação na entrada, no porto de entrada. Então, se houver algo naquele momento com o oficial de imigração, né, que é a polícia que vai te receber ali, que mais uma vez vai te avaliar, ele sentir qualquer coisa, ou buscar uma informação que você disse, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos e de fato conhece, tem família, né? Tô dando um exemplo. E ele percebe isso, aqui, gente, você vai ser escolhido, você vai para lá, para dentro, uma salinha privada, onde vai passar por um processo, sabe? Eu falo que é constrangedor, né? E aí se sente mal, e aí descobre que você de fato mentiu. O que acontece? Você volta dali mesmo, você nem entra no país, você nem consegue entrar nos Estados Unidos. Você consegue chegar até os Estados Unidos, mas entrar, não. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava chegando em Nova York com a minha noiva. E aí nós deixamos o quê? Deixamos a reserva do hotel aonde? No celular. Sim. Então, ele pediu a reserva do hotel, ela pegou o telefone e abriu. E ela estava procurando, né? E aí ela fez assim e mostrou a reserva do hotel para ele. O que a pessoa fez? Pegou o celular da mão dela, pegou o WhatsApp, olhou a reserva do hotel e começou a mexer no telefone. E ele foi para onde? Olhou a galeria de fotos dela. Tu imagina se tem alguma coisa comprometedora, que eu estou me comprometendo, ou dizendo, tô chegando, vou trabalhar aí, já consegui um emprego. Sim, ele olhando minutos o telefone dela. E eu fiquei parado.
Esses casos, né, que vão para uma avaliação um pouco mais criteriosa, porque não passou credibilidade naquele momento ali na imigração, esses casos, eles pegam o telefone e olham as conversas. Leram tudo. E aqui... Claro, não é nada demais, né? Mas tu imagina se tem alguma conversa. Ah, já alugou apartamento para mim, alguma coisa? Sim. Voltar. Sim, com certeza. Né? A gente tem que estar ciente de tudo que a gente fala, de tudo que a gente se responsabiliza num momento desse, é muito sério. Né? A gente tem que dizer a verdade. E olha só, dizer a verdade é tão sério que eu já tive vários casos durante todo esse meu percurso, né, na Mundial Vistos, de familiar, mãe, pai, às vezes, quer visitar um filho, né? Um neto que nasceu nos Estados Unidos, que há 15, 20 anos não consegue ver, que a pessoa continua irregular no país por muitos anos. E a gente sempre instruiu, diga a verdade. Diga a verdade. Porque se você tem motivos no Brasil para voltar, e o oficial consular se sensibilizar, pode ser que você consiga. E aqui eu já tive casos de oficial consular agradecer. Muito obrigada por você ter dito a verdade. Vou deixar com que você vá visitar o seu filho. Visite e volte. E aprova o visto. Entendeu? Em casos que a gente pensa, não, isso aí é quase um milagre. Né? Porque são vários casos. Nossa Senhora. Mas é isso. E além dos Estados Unidos, viu, gente? Reino Unido tem até uma notícia assim, quentíssima. Reino Unido, a partir de novembro agora, eu vou fazer uma publicação. Hoje a gente publicou no blog, mas hoje eu vou fazer uma publicação aí nas nossas redes sociais. A partir de novembro, começa a exigência, né, para entrar no Reino Unido. Ou seja, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, brasileiros que forem visitar essa região, né? O Reino Unido vai precisar de uma autorização eletrônica. É um visto eletrônico, não é uma autorização eletrônica. Assim como para Nova Zelândia, né? Para muitos outros países que já existe, a partir de novembro agora de 2023 vai ser exigido, viu? Então, quem está com viagem aí programada para a Europa já abriu o olhinho que vai precisar fazer. O custo não vai ser muito alto, parece que vai ser uma coisa em torno de 10, 12 libras, mas vão esperar aí entrar em vigor no sistema, provavelmente deve entrar dentro de uns meses já agora, bem próximo, até porque tem que ter um período, né, de validação, para dar tudo certo. E essa é nova, né? Essa é uma notícia assim, quente. Isso que eu ia falar, é recente, né? Muito, chama ETA, né? Electronic Travel Authorization, tá? É um ETA, é uma ETA, né? Eles chamam de autorização, uma ETA. E a partir de 2024, Europa inteira vai precisar de autorização também, que é chamada ETIAS, tá? E também é uma autorização eletrônica. Na realidade, do meu ponto de vista, está existindo... O mundo está buscando uma unificação das informações. Desculpa, gente. Para o motivo imigração, por segurança, né? Segurança mesmo. Segurança de quem entra, de quem sai. É um controle migratório mais eficaz. Então, o mundo inteiro, é um sistema que eu acredito que vai beneficiar o mundo inteiro, assim, quase, né? Tem um outro país ainda que está de fora, mas o mundo precisa de um controle, né? De um controle migratório. Verdadeiramente precisa. A gente pode ir e vir, né? Mas existe um controle que vai diminuir aí os riscos, né? Relativo a terrorismo, né? É segurança pública, saúde pública também, a questão de saúde. Então, é a tendência do mundo globalizado, como você disse, né, doutor Daniel? Do mundo reto, do mundo... O controle aumenta, né? Ele fica mais acessível, mas o controle tende a aumentar. Claro, né? Se pensarmos tantos cases que escutamos no passado de terrorismo, vários, inclusive no próprio Brasil, né? Pois é. Eu acho que o mundo
tem que ser plano, mas tem que ter regras, né? Que quando Exato. tem regra, problemas, né? Uhum. E gerar segurança para que todos nós, né, queiramos e vamos com prazer, né? Vamos e voltamos, né? Vamos dizer assim. Porque se a gente tem insegurança, né? Como que você vai? Então, esse controle de fronteira, ele é justamente para dar segurança para todo mundo que vem e vai. Sim, com certeza. Né? Gente, mas é isso. Eu acho que eu falei assim, né? Bastante coisa a respeito aí do mundo, dessa... Deu bastante dicas, isso é muito importante. E eu quero me deixar aqui super disponível, a empresa super disponível, né, para quem foi aí ouvinte dessa live. A live deve ficar gravada, você deixa ela gravada, Camila? Sim. Isso. E né, disponível aí para servir vocês, que nosso papel é servir e servir da melhor forma, que a gente nasceu foi para isso, né? Então vamos lá. Também estou à inteira disposição, o que eu puder fazer para ajudar, me coloque à disposição também. Estamos à disposição. Muito obrigada a vocês, a Ana, ao Dr. Daniel, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Tenho certeza que todos que ficaram aqui na live, assistiram, pegaram dicas, anotaram tudo certinho. E muito, muito obrigada mesmo. Foi incrível, eu amei cada segundo. Eu fiquei aqui quietinha, só prestando atenção, só olhando, anotando tudo, porque é muito, muito importante. Eu desejo sucesso ao Mundial Vistos. Muito obrigada. Vamos, sim, estar disponíveis também, caso precise de alguma coisa. Estamos aqui. Ó, obrigada a todos vocês. Um beijo aí no coração e até a próxima, gente. Um abraço. Daniel, foi um prazer enorme. E Camila também. Prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo meu. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça que ainda está rolando a promoção do nosso curso de mestrado em harmonização facial. Então, entre em contato com a gente, acesse nosso site e venha fazer parte do nosso time. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.